volta do ambiente aonde ele foi quebrado. O vaso sou eu e é você. O alabastro é o que nós estamos permitindo que esteja enchendo este vaso. Se você for quebrado hoje pelo oleiro, qual é o aroma que vai exalar quando esse vaso for quebrado? Que cheiro vai sair desse vaso quebrado? Quantos dias fazem que eu fiz aniversário? Eu falei aqui para vocês. Nossa, aleluia, 12 dias. E eu ganhei esse presente há 12 dias atrás. Mas na dinâmica do dia a dia, trabalho, igreja, família, desejos pessoais, os dias foram passando. E eu disse, nada mais justo do que abrir esse presente com os meus irmãos. Já que passaram 12 dias. Vocês querem saber o que tem aqui dentro? Eu também. Meu Deus. Meu Deus. Não sei se vocês vão conseguir ler. Eu amo marisco. Obrigado por quem lembrou-se de mim. Sem ele a tapioca não é a mesma coisa. É o quê? Vou mostrar para quem está em casa também, né? Eu também ganhei, ó. É uma pregação interativa, viu? E esse, ó. Aleluia. Você pode se alegrar comigo? Mas esses presentes foram recebidos com muito carinho. E foram deixados de lado durante 12 dias. E eles perderam a sua funcionalidade, o seu sabor, o seu gosto. Por isso que eu fiz a expressão de porque um peixe fora da geladeira, um pedaço de carne, queijo, marisco, depois de 12 dias, como não vai estar? Mas eles foram negligenciados por mim. E eu fiquei pensando, por que isso? Por que o Senhor me trouxe essa alusão? E enquanto nós cantávamos e adorávamos o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração. Trouxe à memória o texto de Ezequiel, capítulo 47, quando as águas que fluíam da soleira do templo começavam a jorrar, e aquelas águas corriam para o rio, e por onde esse rio passava, todos os seres vivos tinham vida. Tudo aquilo que fedia, tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que era nojento, águas do rio de Deus, elas levavam embora e tornava tudo vivo. E o Senhor disse para mim e para você, eu quero comunicar para você, essas águas estão presentes. E Ele quer, nesta noite, limpar aquilo da estação. Ele quer limpar aquilo que precisa ser tocado de uma maneira especial, de uma maneira racional. É o que o Senhor quer fazer conosco essa noite. Pai, nesse momento eu oro por minha própria vida,
me colocando diante do Senhor como instrumento vivo e eficaz, como instrumento que o Senhor pode manipular, que o Senhor pode direcionar, na verdade, porque o Senhor não manipula, o Senhor direciona, o Senhor aponta, o Senhor mostra o caminho, Pai. O Senhor não é manipulador, muito pelo contrário, o Senhor é um bom Pai, e como o bom Pai que Tu és, eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor flua entre nós, assim como a Sua palavra falou e fala, que o Senhor flui como águas que trazem vida, traz a vida, traz a vida, traz a Tua vida, a vida que precisamos essa noite, Senhor. Nos alinha conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, que apenas a Tua voz, Espírito Santo, seja ouvida nesse local, Senhor. Nós calamos todas as outras vozes sejam cessadas em nome de Jesus. Que a reverência à Sua presença, que o temor da Sua presença tome conta deste ambiente e alcance aqueles que estão em casa, alcance aqueles que estão ouvindo esta palavra a qualquer momento que seja em suas vidas, porque o Senhor nos garante que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo dos céus e acima da terra. E se quem estiver ouvindo essa palavra fora deste momento, estará ouvindo no tempo apropriado, para que o Senhor faça algo na sua vida, e nós nos colocamos na sua disposição, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. O que é que você tem nas mãos? Se tiver com o celular, já sabe, guarda, não é hora do celular, é a hora de você se conectar com o Pai. O que é que você tem nas mãos? Como eu tinha falado para vocês, os presentes são bons, sim, presentes nos alegram. E quem tiver como linguagem do amor ganhar presentes, meu Deus, vai se sentir muito amado por isso. E aí, os presentes foram coisas boas, são coisas boas para que eu e você possamos desfrutar. Mas não apenas uma coisa boa, mas também traz o significado de alguém que nos deu. Porque quando nós damos um presente a alguém, é porque nós consideramos essa pessoa, nós amamos essa pessoa, nós temos algum respeito por essa pessoa. Amém? Você concorda comigo? E a partir do momento que eu desprezo aquilo que eu ganhei, eu também estou desonrando quem me deu o presente. Amém? E aí, eu preciso entender que eu preciso valorizar aquilo que está nas minhas mãos. Eu preciso valorizar e desfrutar deste presente que o Senhor entregou para mim e para você. E eu sei que você conhece essa história. A gente vai para a palavra de Deus agora, literalmente. João capítulo 6. Acho que Vini vai projetar aí, Vini. João capítulo 6. É uma história conhecida nossa. E quando o pastor me perguntou, me convidou para vir para cá, estar aqui hoje com vocês, eu fui deitar e eu disse: Senhor, que palavra o Senhor quer para a sua igreja? Porque nós estamos vindo numa série tão impactante, né? Salmo 23, ele é o nosso bom pastor, né? Fomos desafiados e esticados por Tiago semana passada, né? A realmente vivermos esse avivamento que o Senhor quer, mas começando dentro de nós. E eu disse: Senhor, eu não quero estar fora do trilho que o Senhor quer para a sua igreja. E aí fui deitar, e quando eu fui deitar, me veio justamente essa passagem. E ela disse para nós, eu vou ler, você pode acompanhar aí, mas eu vou ler aqui pela projeção. Tá? A gente vai até o versículo 13, a partir do 1. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os seus sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas
para pô-lo à prova. No caso, Jesus fez a pergunta a Filipe, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, o irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto os queriam. O mesmo fez com os peixes. E depois que todos receberam o quê? O suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Amados, nós estamos diante desse milagre de Jesus que aconteceu. Esse não foi o primeiro milagre de Jesus. Amém? Jesus já havia feito alguns milagres por onde ele havia passado. Mas alguns pontos eu quero observar para nós aqui, é que o jovem, ele tinha na mão, o que ele tinha na mão? Ele tinha na mão 5 pães e 2 peixes. Antes disso acontecer, antes desse milagre acontecer, Jesus já tinha feito, como eu estava falando, muitos milagres. E esses milagres de Jesus, eles corriam por toda parte. Então tenta imaginar comigo a cena. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Isso era repassado como de boca a boca. E você sabe que o telefone sem fio não é só hoje em dia, já acontecia lá atrás. Eu não sei como é que chegavam as notícias, mas elas chegavam, porque quando se dizia Jesus de Nazaré está aqui, a multidão corria para lá. Eles queriam ter um encontro com ele, eles queriam ver a Jesus, eles queriam saber como é que era o Messias, eles queriam entender e ver com seus próprios olhos, ter esse privilégio. E este jovem provavelmente também ouvira falar de Jesus. Também ouvira falar de Jesus, talvez por seus pais, talvez por seus avós, talvez porque eles estivessem em algum local e ouvia falar de Jesus. Olha, o Nazareno está fazendo isso ou fazendo aquilo, e isso traz ao meu coração e deve chegar ao seu coração como uma nota do Senhor, que eu e você como pai, nós como avós, chegarei lá, entende? Você como tio, você como tia, e se você diz, mas eu não sou pai, não sou avô, não sou tia, você é importante para Deus, e você é o testemunho vivo daquilo que Deus fez, e você tem a responsabilidade de propagar à próxima geração o que o Senhor fez, para que eles não se percam, para que eles possam dizer sim, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, a minha avó, eles conheciam um Deus que era por eles, porque quando ela estava assim, quando ele passou por isso, eles disseram, o Senhor dos exércitos veio até nós, o Senhor trouxe aquilo que precisávamos, e nós estamos aqui para contar, e esses netos provavelmente vão crescer com a certeza de que há um Deus vivo, amém? E eu e você temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é dos pastores, não é da liderança apenas, é minha e sua como pai, é minha e sua como ser vivente, como filho e filha de Deus. Como Leninha trouxe para nós aqui, nós fomos e somos comissionados a sair das 4 paredes. O mundo lá fora precisa ouvir que Cristo é a solução, que Cristo é a salvação, o caminho é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que traz vida para mim e para você.
A impossibilidade que eles estavam vivendo naquele momento ali, diante de todos os homens, é a oportunidade que Deus tem para tornar o impossível em uma resposta, para fazer que o impossível ele seja uma solução para alcançar muitos. Qual é o impossível que você acha que tem? Qual é o impossível que você acha que tem? Você acha que tem impossível nas suas mãos? Ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. Aleluia. A multidão era grande, grande era a multidão, né? E a gente tem essa narrativa nos 4 evangelhos. E nos outros evangelhos, fala de uma forma, quando Jesus vê essa multidão, ele vê aquela multidão e ele sente compaixão daquela multidão. Era como se fossem ovelhas sem um pastor. Como é que essa comunidade que nós fomos plantados aqui, ela se encontra? Uma multidão como não tem um pastor. E não vai ser, preste bem atenção, não será apenas o pastor Vanderlei e a pastora Albânia, não. Essa responsabilidade é nossa como igreja, de sermos o sal e a luz para eles, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, das nossas ações nessa comunidade. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mesmo estando com muitas pessoas à nossa volta. Quem já sentiu assim? Eu já me senti. Mesmo em meio a muitas pessoas, mas um vazio por dentro. Parecia um pedaço de pau oco, que não tinha nada. Parecia que eu nunca havia recebido uma promessa. Parecia que eu nunca havia experimentado um Deus tão poderoso. Porque as circunstâncias chegaram a cegar os meus olhos. Mas eu tenho algo para dizer para você essa noite. Deus te vê no meio da multidão. Assim como Jesus perguntou aos discípulos, mas ele já sabia o que iria fazer. Porque ele já sabia que tinha um jovem com a matéria-prima que ele ia usar para transformar o milagre e abençoar aquela comunidade, aquelas pessoas. Ele sabe o que você tem nas suas mãos. Ele sabe que ele confiou nas suas mãos. E da mesma forma que ele sabe o que tem na sua mão, eu e você precisamos, assim como o jovem, nos posicionar. O jovem sabia o que tinha nas mãos. Ele sabia que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele sabia que essa era a realidade, que era uma impossibilidade, mas que nas mãos dele, aquilo ali jamais supriria aquele povo. Estão comigo? Ele tinha algo nas suas mãos e sabia que aquilo não teria como solucionar o problema. Poderia até solucionar o problema para ele, que a Bíblia não diz o tamanho do peixe, né? Se fosse pastor João, acho que ele ia dizer que era piaba, porque gostava de piaba, meu pastor, né? Então a gente não sabe o tamanho do peixe, mas talvez o que ele tivesse nas mãos ajudasse a si próprio e talvez a outro, ou os da sua casa, não sei. Mas ele escolheu, diante de uma impossibilidade, ir a quem poderia dar um novo destino. Eu e você precisamos nos posicionar e nos reposicionar, se for o caso, e ir ao Mestre e entregar a Ele, para que Ele possa transformar a realidade a qual você está querendo viver, a qual você está desejando, a qual você almeja viver, sabe? Eu tenho certeza que todos aqui, talvez uns mais, uns outros menos, mas todos nós, se nós pararmos e pensarmos a respeito de o que nós queremos para nós em Deus, alguma coisa vai vir, eu tenho certeza. E o que eu quero dizer para você, o desafio para mim e para você essa noite é: Deus, Ele não quer que você passe uma vida desejando viver os sonhos dEle, porque desejar viver não leva a gente a viver sonho. Desejar a fazer a vontade de Deus não leva você a fazer a vontade de Deus. Desejar querer o bem não faz o bem acontecer. O desejo precisa haver sim,
mas uma ação correspondente também. Eu preciso ter uma fé correspondente àquilo que eu creio. E se eu creio que Deus pode mudar realidades, eu preciso me envolver nestas realidades, para que elas sejam mudadas, essa realidade ela seja alterada, como foi orado aqui, aonde elas colocarem a planta dos pés, este local será alterado. Por quê? Porque o Senhor estará ali. Mas eu preciso ter essa consciência que eu carrego a presença. Você precisa ter essa consciência de que carrega a presença. Um outro ponto que eu quero trazer para nós essa noite é o que é que nós temos ouvido e conhecido daquele que nos entregou e confiou algo em nossas mãos. O que é que eu tenho ouvido da parte de Deus? O que é que Ele tem entregue nas minhas mãos? A nossa confiança em Jesus vai nos fazer estar posicionado corretamente diante de qualquer impossibilidade, de qualquer circunstância que tentem nos parar. Se a minha confiança em Cristo ela está consolidada, a circunstância ela vai vir, porque o dia mau vem, amém? Ele vem. O dia do luto vem, o dia da perda vem, o dia da decepção e da traição vem, e é um dia mau, e ela me garante que ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, não precisam temer, eu estou com você. Eu estou com você, eu não te traí, eu não te decepcionei, eu não te frustrei, eu não te enganei, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Deus, eu te gerei, eu te formei, eu te desejei, e eu te trouxe para um tempo aqui e agora, para você fazer diferença, e para você viver gloriosamente, porque os planos, diz o Senhor, que Ele tem para mim e para você, são planos de nos causar paz, de nos dar tranquilidade, de nos dar prosperidade nele, de nos dar um futuro com esperança, amém? Aleluia! Certamente o jovem que entregou o que tinha, ele entregou porque ouviu dos seus pais, ouviu dos seus avós, que o Messias estava por vir. Mas agora não era mais uma história, agora era uma realidade. O Mestre está aqui, Ele está aqui, e nós vamos fazer o que? Estamos aqui no deserto, e o que é que nós vamos fazer porque não tem comida? Vai anoitecer, como é que vai ser? Mas eu tenho 5 pães, mas eu tenho 2 peixes. Eu tenho um chamado, eu tenho uma família, eu tenho facilidade para isso, para aquilo. Eu não sei o que vocês têm, mas eu sei que vocês têm, porque quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, Ele nos deu presentes, dons e talentos, para que a glória dEle fosse manifesta através desses dons e através desses talentos. E Ele está aqui diante de mim e de você. E como é que você vai reagir diante dessa realidade? Jesus está aqui. Não é um chavão bíblico, não é palavras para poder promover emoção, porque emoção não gera transformação. Mas é para que eu e você possamos entender que essa é uma realidade. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Imaginem que há uma grande multidão, muitas pessoas, de todos os tipos, de todo modo, muita gente, e você está ali no meio desta multidão. Já ouviu falar de Jesus, já soube de grandes coisas, milagres que Ele fez, e agora, neste lugar em que você está, Ele também está ali. E você tem a oportunidade de entregar a Ele. Entregar a Ele aquilo que Ele mesmo te confiou, aquilo que Ele te entregou, para que Ele fosse glorificado através desse dom, através desse talento, dessa habilidade.
e isso acabou não sendo cuidado da maneira certa. As muitas vozes acabaram sufocando o que você recebeu, impedindo de ser multiplicado, de ser difundido, divulgado. E você tem a oportunidade, nesta hora, nesta noite, de poder entregar algo, não entregar isso que Ele te deu nas suas mãos. Moisés, ele tinha em suas mãos um cajado e se achava incapaz de promover a liberdade do seu povo. Davi tinha nas mãos, quando venceu Golias, não uma espada. Ele tinha apenas uma funda e pegou algumas pedras. Hadassah, a rainha Esther, né? O que é que ela tinha? Nela mesma. Ela tinha uma oportunidade de mudar a história do seu povo. João Batista, ele tinha um chamado a anunciar a vinda do Messias. O que é que uma mulher samaritana com sede no poço tinha ao encontrar-se com ele? A sua carência, a sua necessidade emocional, ela foi completamente suprida. E o seu passado foi perdoado. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela teve a sua vida, seus pecados perdoados. O seu chamado é seu. O seu propósito é seu. E saiba que foi Ele mesmo quem planejou para você. E que é tão importante quanto qualquer outro chamado. Sua vida é parte fundamental dos planos que Deus tem para toda esta terra. Aleluia. Pode abrir seus olhos, amados. A sua vida é tão importante, e eu quis que você pudesse estar concentrado, para que você pudesse entender que esses homens e mulheres aqui, eles tinham um passado, e eles não tinham grandes aspirações na vida, não tinham, muito pelo contrário, eles não se achavam dignos, eles não se achavam capazes e merecedores de vivenciar tudo aquilo que Deus tinha para eles. E ao serem confrontados pelo Senhor, eles apenas disseram o que eles tinham nas suas mãos, ou o que eles carregavam em si mesmo. E a partir daí eles tiveram tudo transformado. E como eu estava falando para você, você faz parte do projeto maior de Deus. É como se fosse um quebra-cabeça. E quando a gente termina de montar o quebra-cabeça, e que ele não está completo, está faltando uma pecinha lá, eu não posso dizer, o quebra-cabeça foi concluído com êxito. Quando a gente está fazendo inscrição, né? Você faz sua inscrição, quando termina lá, inscrição concluída com êxito. O quebra-cabeça, se tiver faltando uma peça, ele não vai ficar completo. Amém? Você é importante para o Criador. Você sempre foi importante para Ele. E muitas vezes nós acreditamos em palavras que nos foram ditas. Palavras essas que fazem com que a gente seja paralisado na nossa caminhada. Às vezes são vozes que não vêm do céu, que levaram a gente a se distanciar dos propósitos eternos do Senhor. E eu e você, a gente precisa baixar nisso. Olha para mim, entende só. Aquilo que aconteceu com os nossos pais, aquilo que aconteceu na história da nossa família, e chegou até nós, eu e você podemos dar um basta, e podemos dizer, hey, até aqui foi, mas agora uma nova história será escrita, amém? Porque eu vou me posicionar, assim como foi dito, porque eu não estou só, o leão da tribo de Judá está comigo, e ele vai me ajudar, e a minha realidade será outra, a minha família vai desfrutar de algo que meus pais não viveram,
viveram, que meus avós não viveram, e eu já posso ver isso na minha casa. Eu só conheci a Cristo com 24 anos, mas as nossas filhas nasceram conhecendo a palavra, e elas estão tendo a oportunidade de crescer na palavra, porque a escolha será delas, não é minha, não é nossa. A minha responsabilidade é ser a palavra para elas, é ser aquele que aponta o caminho, a nossa responsabilidade como pais. Mas muitas vezes nós ouvimos: eu nunca quis você, nunca quis você, não queria você. Às vezes, que droga, só faz coisa errada. Preste atenção, não faz nada certo. Tu é burro, né? Tu é burro. Não, tu é burro, porque para fazer desse jeito, só sendo burro. Vai logo estudar, não. Vai procurar fazer alguma coisa para estar dentro de casa. Negócio de estudar não dá futuro para ninguém, não. Imprestável, sem futuro, preguiçoso. E essas palavras do inferno, elas ecoam dentro do ser humano, porque elas nunca vêm de maneira fofinha, elas sempre vêm carregadas de raiva, carregadas de frustração, carregadas de decepção de quem está dirigindo essas palavras. E eu e você precisamos estar alinhados, não com essas vozes, mas com as vozes que vêm do alto. Eu preciso estar alinhado com as vozes que me levam para o propósito. Afinal de contas, 1 Coríntios 15:3 vai nos dizer que nós precisamos ter cuidado com as nossas conversações, porque elas corrompem os bons costumes. As más conversações, as más falas corrompem aquilo que de precioso está sendo depositado em você. Se você recebe preciosa aqui na sua casa, mas na sua escola, no seu Instagram, na sua rede social, você ouve o que não presta. Você não está sendo diligente com o seu vaso, com a sua vida, porque a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Não tem remédio, não tem outro caminho, é Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio, e do que você tem se enchido, do que você tem emprestado os seus ouvidos a ouvirem, ou os seus olhos a verem. Assim como nós pensamos, diz Provérbio, assim nós seremos. Não seja a imagem que o mundo diz que você é, porque você é o que a Bíblia diz que você é, amém? Declare comigo, eu sou. Pega aí sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Isso, em fé, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Aleluia. Essa é a verdade sobre a sua vida. Essa é a verdade que o Pai quer que eu e você pratiquemos todos os dias. Que você e eu seja a parte boa da conversa. Se as más conversações corrompem bons costumes, seja você a parte boa, que vai influenciar o outro. Seja você que vão querer estar perto de você, que vão querer se identificar com você, com o seu comportamento. E se porventura você tem sido essa má pessoa, irmão Cristiano, mas eu estou na igreja, eu conheço a Jesus. Você está na igreja, conhece a Jesus, faz sua devocional e faz aquilo que Jesus não pede para você fazer, você não está declarando que você ama Jesus. Se me amares, guardares os meus mandamentos, obedecerem aos meus estatutos, vocês estão provando que me amam. Sou eu que digo não, João está falando para nós. A palavra de Deus diz isso para nós. Seja você, Cris, é difícil, eu não consigo. Você tem um auxiliador. E se você já aceitou a Cristo,
como Senhor da sua vida, você, muito mais do que um auxiliador, Ele vive dentro de você. Você não precisa ir para a escola, vou falar com o meu professor lá. Não, é aqui, é agora, é onde você estiver. Espírito Santo, não estou conseguindo me controlar. E já aprende a reprogramar a fala. Senhor, eu não consigo. Não, diga, Senhor, eu tenho misericórdia de mim mesmo, Senhor. Senhor, é possível. Senhor, eu vou viver diferente. Eu tenho estado dessa forma. Eu não tenho tido um pensamento sem fé. Minha língua tem sido ferina. Minha língua tem falado mal. Minha língua tem amaldiçoado. Minha língua tem isso e aquilo. Senhor, me ajuda nesta área. Seja específico com Ele, porque Ele já sabe de tudo. Mas Ele quer saber se você está disponível a entregar isso para Ele. Ou você vai ficar escondido numa máscara da generalidade. Oh Pai, tudo que não presta em mim, tira. O Espírito Santo já falou que não está prestando dentro de você. O Espírito Santo não é criança não. Ele já tem te alertado, porque Ele quer florescer ainda mais na sua vida. Então seja diligente com aquilo que precisa ser colocado no altar, com aquilo que o fogo consumidor precisa queimar, precisa tocar, precisa purificar, para que você possa crescer, para que você possa viver o que Deus tem para você. Com Deus não se brinque, não se zomba, não virá tentação sobre nós se não for, ou circunstância que não seja humana. 1 Coríntios 10:13 vai dizer isso para nós, mas juntamente com isso, Ele enviará o escape. Eu não tenho saída. Seja honesto com você. Seja honesto. Enquanto eu acalentei o pecado no meu coração, os meus ossos doíam. Mas o remédio é o arrependimento. O remédio é reconhecer que Ele pode mudar os propósitos. Seja aquela pessoa que vai auxiliar outras pessoas, vai ser aquela pessoa que vai orientar, que vai impulsionar, encorajar, que ouve e fala na hora certa, e tudo isso cooperando para que ela possa viver o propósito de Deus. Amém? Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua vizinha. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Amados, hoje de manhã eu tive uma experiência fantástica com o Senhor. Eu estava terminando de finalizar, juntando as ideias todas, e logo cedo fazendo as coisas, Espírito Santo, eu lembrando aqui de algo que vai estar aqui na frente, vai estar aqui na frente, e o que acontece, eu não obedeci à voz do Senhor, naquele momento, deixei para lá, e nada mais foi do que, liga para teu tio. Um tio meu que faz muito tempo que a gente não se fala, não é porque a gente é brigado nem nada não, é porque ele está para lá, estou para cá, irmão de manhã, e aí eu liguei para ele, ou melhor, não liguei para ele, né, aí depois fazendo as coisas, já finalizando, de novo, novamente, né, eu disse, poxa, era para ter ligado mais cedo, mas eu vou ligar agora, talvez ele esteja ocupado, ele ainda não aceitou o Senhor como Salvador, ainda, e ele é muito inteligente, e aí eu mandei um podcast para ele. Quem me conhece sabe, né? Meus áudios são um pouco longos. Mas glorificando a Deus e agradecendo a Deus pela vida dele. E por ele ter escolhido ser diferente do exemplo que ele teve. E aquele comportamento dele havia chegado até a minha casa, até a minha mãe. E mandei lá os versículos para ele e tal. E depois ele replicou para mim. Mais ou menos assim. Eu estou muito emocionado, Cristiano, porque é bom saber que a gente é importante na vida de alguém. E Deus fala comigo e com você essa noite, que muitas vezes não vamos precisar de tremores no templo, uma fumaça tomando conta, arrepios, não, apenas um coração disposto a obedecer uma direção simples e clara. Liga, abraça, fala, exorta, seja qual for a direção que o Espírito Santo nos der. É o que nós temos aprendido aqui com nossos pastores. Pode não fazer sentido nenhum para você,
mas Ele é responsável por aquilo que Ele nos orienta a fazer. E nesta dinâmica toda, diante de todas essas palavras sujas e feias que muitas vezes nós podemos ter ouvido na nossa caminhada, o Senhor diz para mim e para você, que em Cristo Jesus, você é amado, você é separado, você foi escolhida, você foi planejada, você é uma resposta, você é amigo de Deus, você é sacerdote, você é a menina dos olhos, você é propriedade exclusiva de Deus, você é o sal e a luz da terra, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Ele se alegra com a sua existência, porque foi Ele quem te fez. Ele não faz nada ruim, nada que Deus faz é ruim, e Ele te fez porque Ele tem propósitos para você, Ele conhece a sua realidade. Talvez você possa até pensar, mas e isso que eu estou vivendo hoje, e isso que tem me afligido hoje? Vimos até no começo do culto, né? Venham até aqui à frente, para que qualquer situação possa ser orada pelo Senhor, né? Que tem afligido, e tenha isso anotado também, independente do que você tem vivido, o Pai já viu o que está acontecendo, e Ele quer mudar essa realidade na sua vida. Eu e você temos a oportunidade de ensinar pelo exemplo, de observar e poder transmitir o conhecimento que Cristo nos traz através do exemplo, do que é bom e do que é ruim. Porque muitas vezes existe aquilo que a gente fala, né? O testemunho, né? A pessoa está ali falando somente da derrota, e esquece que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é soberano sobre essa circunstância que você tem passado. Deus é soberano sobre isso que você tem enfrentado, que você tem lutado, que você talvez tenha até dito, não tem jeito, eu não quero nem me dispor a ser usado mais por Deus, vou ficar aqui nos bastidores, quando precisarem eu faço, quando precisarem eu ajudo, quero ficar na retaguarda. Mas Deus, na sua soberania, Ele diz essa noite, eu posso passar com as minhas águas, eu posso passar e eu posso levar isso. Você só vai precisar confiar e soltar as mãos, soltar as mãos e dizer sim, Senhor, pode levar, leva isso, porque chegou como um presente e hoje está sendo um peso e eu não sei como administrar. Vem e me toca, Senhor, vem e faz algo novo, muda a minha realidade. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui, porque todos os meus dias foram escritos pelo Senhor, e eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais andar devagar, eu quero viver um tempo de aceleração. O Senhor nos convida para viver um tempo de aceleração, um tempo onde Ele vai ser glorificado, através da minha vida e da sua vida. Aleluia, aleluia. E o exemplo que eu queria trazer para vocês aqui essa noite, era o exemplo do que eu falei agora, né, do meu tio. E uma pessoa próxima a mim, e esse que eu quero ler aqui para você é algo real, é algo realmente que aconteceu. Conta-se que um homem, ele teve 10 filhos, 5 cresceram, viveram e cresceram, e 5 não, 5 morreram, 2 por aborto espontâneo, e 3 faleceram antes dos 3 anos de idade, vieram a óbito. Esse homem, hoje, ele tem 93 anos, viveu uma vida centrada no seu próprio eu, egoísta, mesquinhez, promiscuidade, levou um estilo de vida cheio de abusos, não só com a esposa, mas também com filhos, abusos emocionais, abusos psicológicos, gerando muitas marcas nos filhos e na esposa, marcas estas que chegaram até a próxima geração, a geração dos netos. Mas todos os filhos tomaram a decisão de não repetirem os mesmos comportamentos, de não serem como seu pai foi. Houve um posicionamento
para que seus filhos não passassem pelo mesmo dilema. E como eu falei antes, o ciclo parou neles. E não foi apenas uma decisão emocional, mas um posicionamento racional de que aquilo não deveria mais acontecer com as próximas gerações. Amém? O meu e o seu posicionamento hoje, com o que nós temos nas mãos, não só vai nos abençoar, mas também vai tocar as próximas gerações. Vai tocar as próximas gerações. E a partir desse posicionamento dos filhos, alcançando os filhos deles, no caso os netos, fez com que hoje eu pudesse estar trazendo uma mensagem para você. Fez com que hoje as minhas filhas, as nossas filhas, conhecessem um Deus Pai, bondoso, cuidadoso, provedor. E assim como Deus tem sido na história, Ele também é na sua vida, na sua história. Como eu costumo dizer, minha mãe não teve o privilégio de ver o fruto de suas orações. Não teve. Mas ela vai ter o privilégio de ver os galardões que o fruto da oração dela tem alcançado. Amém? E assim será na vida de todos nós. Eu quero convidar o grupo do louvor para estarem aqui conosco nesse momento. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o que é que você tem nas mãos que precisa ser entregue para aquele que pode todas as coisas? O que é que você tem nas mãos? Qual é a marca que você carrega que tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus?